Boa tarde, pessoal do segundo ano, boa tarde, alunos do segundo C e alunos do segundo D. Então, estamos aqui hoje, para repassar aqui o conteúdo para vocês. A gente corrigiu o exercício que foi passado na semana passada. A grande maioria já me enviou o exercício feito, então a gente vai corrigir agora para vocês verem onde acertar e onde errar, ok? Então, vamos dar início aqui à correção do exercício. Antes de ler aqui a primeira questão, gostaria só de relembrar para vocês aqui a equação geral dos gases, que é o que nós estamos trabalhando nesse momento. Pressão inicial vezes volume inicial dividido por temperatura inicial, que é igual a pressão final vezes volume final dividido pela temperatura final. Então nós vamos ver aqui, pessoal, o exercício que vocês fizeram e hoje será a correção, já que hoje nós teríamos aula, ok? Então vamos lá, vamos fazer aqui a leitura da primeira questão para a gente entender passo a passo como resolver essa questão. Já coloquei aqui o primeiro passo, mas eu vou ler a questão e mostrar para vocês como a gente deve dar início à resolução da questão, ok? Tem um laboratório de química a pressão de 600 miligramas, então seria a pressão inicial, e temperatura de 300 K, que é a pressão em graus Kelvin. Temperatura final 600, temperatura inicial 300. Foi realizada uma reação entre magnésio metálico e ácido clorídrico, na qual foram produzidos 30 ml. Então foram produzidos 30 ml. Então ele está dando o volume inicial de gás hidrogênio. Se aumentássemos a pressão para 800, então a pressão final, 800 milímetros de mercúrio, e aquecêssemos o sistema a uma temperatura de 400 K, então está dando a temperatura final, 400 K. Que é graus Celsius. Qual seria o volume final produzido? Então, nesta questão, ele quer saber qual é o volume final. Então, dos 6 itens aqui da fórmula da equação geral dos gases, nós temos 5 itens. Então, nós vamos encontrar o sexto, que no caso aqui é o volume final, ok? Então, de acordo com a equação geral dos gases, você vai só substituir agora. Então, a pressão inicial, 600, vezes 30, que é o volume inicial, dividido pela temperatura inicial, que é 300 graus Kelvin, que vai ser igual a pressão final, 800, vezes o volume final. Isso aqui dividido por 400, que é a temperatura final. Agora, pessoal, a gente vai ver a substituição na fórmula. Então agora é só fazer os cálculos. O que a gente vai fazer primeiro? Primeiro a multiplicação, depois a divisão. Então 600 vezes 30 vai dar 18.000. É só você fazer assim também, ó. 6 vezes 3, 18, e repete aqui os zeros, a quantidade de zeros que tem aí na multiplicação, dividido por 300, que vai ser igual a 800 VF, que é o volume final, dividido por 400. Para facilitar o nosso cálculo, facilitar aqui a nossa vida, o que a gente vai fazer? Antes de fazer aqui a regrinha de 3, vamos cortar os zeros. Então eu tenho 2 zeros aqui, ó. Corto 2 zeros embaixo e 2 zeros em cima. Lembrando que para cortar os zeros tem que ser na mesma quantidade. Eu não posso cortar um zero em cima e 2 embaixo, ou vice-versa. Do outro lado também eu posso fazer isso. Então, 2 zeros aqui de 800
E aqui na parte de baixo eu tenho 2 zeros aqui do 400, ok? Então depois que a gente fez aqui o corte dos zeros, o que sobrou? 180 dividido por 3, que vai ser igual a 8 VF, que é o volume final, dividido por 4. Agora, pessoal, a gente vai fazer aqui a regrinha de 3, ó, os meios pelos extremos, multiplicando. 3 vezes 8, 24 VF, que vai ser igual a... Só um minuto. 24 VF é igual 4 vezes 180 vai dar 720. Então, 3 vezes 8, 24 VF, que é o volume final, que é igual a 4 vezes 180, que vai dar igual a 720. Então, o volume final é igual a 720 dividido por 24. Então, o volume final, fazendo aí a divisão, vai dar exatamente 30 litros. Então, o resultado que a questão estava querendo, que nós acabamos de encontrar, é 30 litros, que no caso aí o volume final. Ok? Então, pessoal, aguarde só um instante que a gente vai já mudar aqui o quadro e colocar a segunda questão para a gente continuar a resolução do exercício. Boa tarde, turma do segundo C. Então, vamos aqui continuando. Vamos agora para a segunda questão, ok? Então, vamos lá. A segunda questão dizia o seguinte: certa massa de gás hidrogênio ocupa um volume de 100 litros. Então, ele está dando um volume aí. O volume inicial é 100 litros. A 5 atm e menos 73 graus Celsius. 5 atm. 5 atm é pressão. E a temperatura inicial que foi dada foi menos 73 graus Celsius. Ok? A que temperatura em graus Celsius, essa massa de hidrogênio irá ocupar um volume de 1000 litros, Então, o volume inicial era 100, e se o volume for 1000 litros, na pressão de 1 atm, ou seja, aqui que ele está querendo. O que a questão está pedindo? A temperatura final. E essa temperatura é em graus Celsius, ok? Então a gente já pegou aqui os dados na questão. O que a gente tem que fazer agora? Nós vamos aqui fazer os cálculos através da equação geral dos gases. Então, substituindo aqui na fórmula, eu tenho pressão inicial 5 vezes volume inicial 100 dividido por... A temperatura inicial foi dada em graus Celsius, mas como vocês já sabem, eu já falei várias vezes, expliquei, que quando a questão dá a temperatura em graus Celsius, você primeiro tem que transformar em graus Kelvin, ok? Então, menos 73, para transformar em graus Kelvin, tem que multiplicar com 273. Então, fazendo aí esse jogo de sinais e fazendo o cálculo, nós vamos ter 200 graus Kelvin. Então, 273 menos 73, 200 graus Kelvin. Então, nós vamos colocar aqui temperatura inicial 200, que é igual a pressão final 1 atm vezes o volume final, que é 1000 ml, dividido por TF, que é a temperatura final. Ok? Então a gente já colocou aqui os dados na fórmula. Agora o que a gente vai fazer? Os cálculos matemáticos. 5 vezes 100 dá
500. 5 vezes 100, 500. Dividido por 200, que vai ser igual a 1 vezes 1000, 1000. Dividido por TF. Então aqui a gente pode cortar os zerinhos, que a gente vai fazer para facilitar a nossa vida. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Então vai ficar 5 dividido para 2, que é igual a 1000. Dividido por TF. Então fazendo aqui a regra de 3, nós temos 5 TF, temperatura final, é igual a 2 vezes 1000, 2000. Temperatura final é igual a 2000 dividido por 5. Fazendo aqui essa divisão, 2000 dividido para 5 é exatamente 400K. Temperatura final 400K. Lógico, tá aqui chegamos ao resultado da questão. Só que esse resultado, a temperatura está em graus Kelvin. Só que a questão, se vocês estão lembrados, a questão quer o resultado na temperatura em graus Celsius. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui o resultado, 400 graus Kelvin menos 273. Fazendo a subtração vai dar exatamente 127 graus Kelvin. Então esse é o resultado final. Quem parou aqui nos 400K, que é graus Kelvin, né, acertou em parte a questão, só que esqueceu o detalhe da questão, que é o resultado em graus Celsius. Então o resultado final é 127 graus Celsius. Então aguarde só mais um instante aí, nós estamos voltando aí para a terceira questão. Olá pessoal, retornando aqui. Agora nós vamos resolver a terceira questão, ok? Então atenção aí na leitura da questão para não perder nenhum dado da questão. Uma determinada massa de gás, oxigênio, ocupa um volume de 12 litros. Então inicialmente a questão já deu aqui o volume inicial, que é 12 litros. A pressão de 3 atm. Então pressão inicial 3 atm. E na temperatura de 27 graus. Temperatura inicial 27 graus. Graus Celsius. Que volume, então, que volume, ele está querendo saber a questão, nós vamos calcular o volume final. Que volume ocupará esta massa de gás oxigênio na temperatura de 327 graus. 327 graus Celsius e pressão de 1 atm. Então a questão diz o seguinte: uma determinada massa de gás oxigênio ocupa um volume de 12 litros, a pressão de 3 atm e temperatura inicial de 27 graus. Se a pressão mudar para 1 atm a uma temperatura de 27 graus Celsius, qual será o volume final? É isso que a questão está perguntando para a gente. Então, como nas outras duas questões, a gente vai aqui passar agora para a equação geral dos gases. Então vamos lá. A pressão inicial dada pela questão foi 3, volume 12, dividido por a temperatura inicial em graus Celsius é 27. Somando com 273, nós vamos ter aí o valor de 300 graus Kelvin, igual a pressão final 1 vezes o volume final, que é o nosso objetivo aqui da questão,
dividido por temperatura final aqui. Foi dada em kelvins 360 ou 327 graus Celsius. Né? Somando com aquele valorzinho para a gente transformar em Gauss Kelvin, nós temos aí uma temperatura de 600 Kelvin. Pronto, a gente fez a substituição aqui na fórmula, agora vamos para os cálculos. 3 vezes 12 dá 36, dividido por 300, que é igual a 1 VF, volume final, dividido por 600. Então aqui não tem como a gente fazer aquele jogo lá dos zeros, porque nós observamos aí que só tem zeros embaixo, não tem em cima, então não tem como fazer. Então a gente já vai direto aqui para a regrinha de 3. 300 vezes 1 dá 300 VF, que vai ser igual 36 vezes 300. 36 vezes 300 dá 2.300, dá 21.600. O volume final é igual a 21.600 dividido por 300. Agora sim, já chegamos aqui na situação de divisão. Então a gente vai dividir 21.600 por 300. Para facilitar, nós vamos aqui novamente cortar os zeros. Então 216 dividido por 3 vai dar exatamente 72 litros. Esse é o resultado final da terceira questão, ok? Então só um instantezinho, a gente está voltando aí para a quarta questão e última aqui do nosso exercício. Pessoal, voltando aqui para a nossa quarta questão e última do exercício, que vocês já resolveram, pelo menos a grande maioria, já estou percebendo, também vendo aí as respostas do exercício. Alguns já entraram em contato comigo no Preview para tirar dúvidas e da melhor forma possível a gente vai sanando essas dúvidas de vocês, ok? Então vamos aqui para a última questão. Essa é a nossa aula de hoje, correção do exercício. Se tivéssemos presencialmente, seria isso que nós iríamos fazer. Então fique atento, na próxima aula a gente vai já continuar o conteúdo, já vai passar para outro conteúdo, ok? Então vamos prestar atenção aqui na quarta e última questão do exercício. Então vamos lá. Um gás ideal confinado inicialmente a temperatura de 27 graus, a temperatura que foi dada aí, a temperatura inicial, 27 graus, pressão de 15 atm, a pressão é 15 e volume de 100 litros. Então, tá aí, de acordo com a leitura da questão, nós temos como pressão inicial 15, volume inicial 100 e temperatura inicial 27 graus Celsius. Sofre uma diminuição do seu volume. Algumas pessoas tiveram dúvida nessa questão, não souberam responder inicialmente e mandaram dúvidas e eu acredito que foi o suficiente a resposta que eu dei para eles. Então observe aqui essa quarta questão, ela diferencia-se um pouco. Então observe. O que a questão diz? Sofre diminuição do seu volume em 20 litros. Se era 100 litros, então o volume final sofreu diminuição de 20 litros. Então se era 100 litros, passou para 80 litros. Diminuição de 20 litros. Era 100 menos 20, 80. E um acréscimo em sua temperatura de 20 graus Celsius. Então, a temperatura inicial era 27 graus Celsius, certo? E houve um acréscimo de 20 graus Celsius. Então, se houve um acréscimo de 20 graus Celsius, então ele tinha 27, passou a ser 27 mais 20, 47 graus Celsius. Lembrando que nós vamos ter que transformar em graus
Kelvin, daquela formulazinha, daquele jeitinho já que eu já expliquei para vocês, já falei várias vezes, ok? Então vamos lá, pegamos aqui os dados. Então o que a questão quer saber? Qual é a pressão final? Então nesse caso aqui, ó, a gente já passeou pelo volume final, pela temperatura final, e essa quarta questão quer saber a pressão final. Só reforçando aqui a leitura da questão. Um gás ideal confinado inicialmente a temperatura de 27 graus e pressão de 15 atm e volume de 100 litros, sofre diminuição de seu volume de 20 litros. Então, diminuição de 20 litros, novamente, 100 passou para 80. E um acréscimo na sua temperatura de 20 graus Celsius. Era 27, passou para 47 graus Celsius. Então, transformando esses valores de temperatura em graus Kelvin, aqui eu vou ter o valor de 300 e aqui 20 a mais, que no caso seria 320. Ok? Estão acompanhando, né? Então, vamos lá. Aqui, fazendo aqui a equação geral dos gases, então nós vamos ter pressão inicial, 15 vezes volume inicial, 100, dividido por 300, que vai ser igual pressão final. Qual é a pressão final? É o resultado que estamos buscando. Vezes o volume final, 80, dividido por 320. Então, esses são os dados coletados aqui na própria questão e a gente só fez a substituição na fórmula, na equação geral dos gases, ok? 15 vezes 1, 15. Eu poderia dizer 15 vezes 100, também dá a mesma coisa, dá 1.500 dividido por 300, que vai ser igual a 80 pf, pressão final, dividido por 320. Então vamos lá, continuando, o que a gente vai fazer? Para facilitar, como sempre a gente vem fazendo, vamos cortar aqui o zero onde der para fazer. 1.500 dividido por 300, então eu tenho 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Do outro lado eu tenho um zero e um zero, então vai ficar 15 dividido por 3, que vai ser igual a 8 pf dividido por 32, certo? Então vamos lá. Então agora a gente vai fazer aqui a regra de 3, os meios pelos extremos. Todo mundo já está bem habituado a essas contas. 3 vezes 8 dá 24 pf, que vai ser igual a 15 vezes 32, o cálculo que vocês fizeram aí deu 480. Pressão final é igual a 480 dividido por 24. Fazendo essa divisão, nós vamos chegar ao resultado final da questão, que vai ser igual a pressão final igual a 20 K, 4M, como queiram. Então, daí chegamos ao resultado da pressão final da quarta questão, que deu o valor de 20. Para aqueles que acertaram, meus parabéns. Para aqueles que acertaram de segunda também, meus parabéns. Continue se esforçando, pessoal, que enquanto tiver nesse problema, quem está acompanhando aí as redes sociais, quem está acompanhando os noticiários jornalísticos, está observando que parece que, infelizmente, a gente vai demorar muito mais tempo do que nós queríamos nessa situação. Então, continue recebendo aí os conteúdos dos professores, continue se esforçando, continue fazendo o papel de vocês, que a gente vai, procurando fazer o nosso papel aqui da melhor forma possível, mandando conteúdo, fazendo videoaulas,
lançando exercícios para vocês. Vocês estão com o livro didático também, muitas vezes a gente vai utilizá-los. Então procure fazer o melhor de vocês, que a gente vai procurando fazer o melhor da gente aqui. Então boa tarde a vocês. Na próxima aula a gente já manda algum conteúdo, eu mando um exercício. A gente vai dar início a um novo conteúdo. Muito obrigado e assistam todos os vídeos que eu vou enviar que eu estou enviando para vocês com a resolução dos exercícios. Gostaria que vocês também dessem o feedback desses vídeos que vocês vão estar assistindo em casa. Muito obrigado e até a próxima.